Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estavam sentados no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que a sua descendência durará eternamente. Mais uma vez, eis que a sua descendência Eis que a sua descendência durará eternamente. eis que a sua descendência durará eternamente. Este salmo remonta ali a vida de Davi, e Davi recebeu esta promessa. Queridos irmãos que estão aqui no santuário do Pai das Misericórdias, e você que está em casa também, nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Deus fez uma promessa. E quando Deus promete, Deus cumpre com a sua promessa. É claro que o cumprimento da promessa não foi lá, só alegria. Para se chegar ao cumprimento da promessa de Deus, para se concretizar a promessa de Deus, teve também muitas lágrimas, muitos sacrifícios, muitas dificuldades no caminho. Ao olharmos para a vida de Davi, nós verificamos isso. Davi teve uma vida fácil? Não teve uma vida fácil. Foi perseguido, não foi? Por aquele a quem ele servia, Saul, que era o rei daquela época, daquele tempo. E Davi estava até contribuindo para o reino, vencendo as batalhas, vencendo os inimigos. Mas infelizmente a inveja de Saul tomou conta do seu coração. E o que ele fez? Começou a perseguir Davi. Começou a querer matar Davi. Embora Davi só estivesse fazendo o bem. O filho de Saul, Jonatas, tinha uma amizade com Davi. Eles fizeram ali uma aliança, um pacto, e Jonatas tentou ali interceder para que o seu amigo não viesse a morrer, e tentou mostrar para o seu pai Saul
mas Davi é um bom servo, Davi tem feito bem. E mesmo assim Saul continuou a perseguir Davi. Até que a promessa se cumprisse, ele teve muitas dificuldades. E ele recebeu essa promessa, como nós escutamos hoje em 2 Samuel e neste Salmo, que a descendência dele iria durar para sempre. Meus irmãos, é difícil, né? A gente olhar, vamos trazer para o hoje. É difícil a gente entender tudo que nós estamos vivendo hoje, não é? Difícil entender, mas como é que Deus está nisso? Não é possível que Deus está nisso. É claro que Deus não está no mal, não é? Mas Deus está permitindo que nós vivamos essa escassez, não é? Em muitos lugares já não tem missas, portas fechadas ou até abertas, mas não tem missas. É possível visitar o templo, mas não é possível receber Jesus na Eucaristia. Quem diria que em 2020 nós passaríamos por isso? Você acharia? Você achava? No início do ano, o ano passado, que iria estar passando por isso? Nós não imaginávamos. Mas, meus irmãos, vamos ter o olhar de esperança também. Vamos olhar para os personagens da Bíblia? Vamos olhar para Davi mais uma vez, como eu já estava aqui refletindo com vocês? Antes da promessa se cumprir, ele também passou pelas dificuldades, ele foi perseguido, quase foi morto. Teve a oportunidade de se vingar também, mas não fez isso. Não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. E depois Deus, com o tempo, fez justiça. Saul depois veio a morrer, e aí sim parou de perseguir a Davi. E Davi assumiu de fato o trono, o reinado de Israel. Assumiu o trono. Mas até chegar na glória, passou pelas dificuldades. Nós estamos ou não estamos passando um tempo de dificuldades? Sim. Não dá nem muito eco aqui, né? Não dá muito para fazer uma... Sim, estamos vivendo esse tempo. Então, meus irmãos, olha só o nosso olhar de esperança. Depois da dificuldade, depois das lutas, depois dos sofrimentos, nós chegaremos à glória. Nós chegaremos à glória, amém? Sim ou não? Chegaremos à glória. A história do povo de Deus é também a nossa história, meus irmãos. Havia uma promessa na vida de Davi, e essa promessa se cumpriu não em Salomão, o seu filho, depois o seu descendente, mas depois, bem mais tarde. Quando é que essa promessa se cumpriu? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é descendente também de Davi. E quem foi o pai de Jesus? O pai do céu, tá certo, beleza, maravilha, isso mesmo. Mas ele teve um pai também aqui na terra. José. Era ali de Belém, era descendente de Davi. Nós comemoramos hoje este dia de São José, que lá no Oriente já se comemorava no século IV. Depois a gente passou a comemorar lá no século XII, com os beneditinos. Então, desde muito tempo, nós comemoramos São José. E qual a importância de São José para nós hoje, meus irmãos? Exatamente porque também, infelizmente, a figura masculina no nosso tempo, ela está depreciada, não está? Ela está corrompida. Claro, né? Graças a Deus as mulheres, né? E como sempre, né, estão em maioria aqui, eu acredito, não é? Vão fazendo mesmo, vão assumindo. Os homens vão ficando meio de lado, acanhados, né? Graças a Deus as mulheres tomaram continuaram aí a caminhada, tomaram o seu posto, mas nós homens, hoje comemorando São José,
precisamos também tomar o nosso posto de homem. Não é de mandão, não. Não é de ser simplesmente machão, vamos dizer assim, mas de sermos homens. E as mulheres esperam isso de nós, viu, homens? Espero que nós sejamos homens de fato. Espero que nós sejamos aqueles que dão ali a palavra, que dão a firmeza, que dão a segurança. É ou não é, mulherada? Vocês não esperam isso da gente? Esperam muitas vezes isso da gente. E nós precisamos tomar sim o nosso posto. Precisamos sim assumir o chamado que Deus fez a nós. E a melhor maneira de nós assumirmos o nosso posto é também nós olharmos para José. Olharmos para São José. Vamos trazer a imagem de São José, vamos trazer um pouco da vida de São José para a nossa vida. Quantas palavras José falou na Sagrada Escritura? Vocês sabem quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5. Na Sagrada Escritura, José não falou nada. Nenhuma palavra. Nem no sonho, José falou com o anjo, não falou com Deus. Mas ele não precisou falar, ele precisou agir. Quantas vezes a gente fala, até fala demais, não é? E agimos pouco. Homens e também mulheres, mas principalmente os homens que estão aqui, principalmente os homens que estão em casa, mas cada um de nós, é claro, cristão, cristã, precisamos não somente falar, mas praticar, agir. E José é esse modelo para nós, daquele que pratica a fé. Homem trabalhador. Nós comemoramos nesse dia 19 de março, comemoramos no dia 1º de maio também, São José. Essa figura do homem trabalhador, do homem que assume o seu posto. Devemos assumir o nosso posto. Devemos, nesse tempo de crise, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, homem, seja lá a segurança na sua casa, seja um homem de fé lá na sua casa. Ih, padre, só tem mulher em casa. Então você, mulher, seja uma mulher de fé lá na sua casa, se espelhando em São José, pedindo a intercessão de São José, olhando para ele. Este homem de poucas palavras, ou de nenhuma palavra no Evangelho pelo menos, mas de muita vida, de muita ação, de muita prática da palavra de Deus, da lei. José é este homem que praticou a palavra de Deus. É um homem que assumiu a fé, um homem que proclamou a fé, que viveu a fé. Nós encontramos São José no diálogo que ele teve também com o anjo, e naquele diálogo, após o sonho, ele saiu dali e fez como o anjo lhe ordenara. Como o anjo tinha indicado para ele, ele começou a fazer. A vida de José foi fácil? Também não foi, né? Nós lembramos lá que ele saiu de Belém, conheceu Nossa Senhora, Maria, estava morando lá em Nazaré, precisou fugir, não foi? Precisou voltar para Belém, para o recenseamento. A caminhada que ele fez, ao levar ali, né, Jesus que estava ainda ali na barriga, no ventre, né, de Nossa Senhora, de Maria, e ali o menino nasce e não tinha lugar para eles na hospedaria, não foi assim? Olha só quantas dificuldades José passou. E depois veio a perseguição novamente, precisou fugir para o Egito. Olha só que vida sofrida, não foi a de José? E nós queremos ter vida fácil, não queremos? Fala a verdade, lá no fundo, eu quero ter uma vida fácil. Meus irmãos, a vida de Davi, a vida de José, a nossa vida, não esperemos que ela vai ser também um mar de rosas, que vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo bem. Talvez a minha vida e a sua vida estava tudo bem até agora há pouco. E esse coronavírus veio para quê?
para nos levantar. Eu espero que seja assim, né? Esperamos que seja assim. Veio para mexer conosco. Opa, peraí, como é que está a minha vida mesmo? Como é que está a minha fé mesmo? Como é que está a minha caridade? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida penitencial? Muitos vão ter que fazer uma penitência agora forçadamente. Muita gente que gosta de sair, de curtir, infelizmente tem gente que está fazendo isso ainda, né? Mas é um sinal para cada um de nós, irmãos. Opa, peraí, pensa um pouco na sua vida. Faz uma reflexão aí da sua vida. Façamos uma reflexão da nossa vida. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas não vamos olhar o negativo, vamos olhar o positivo. É Nosso Senhor que está me chamando mais uma vez a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, como José. Nosso Senhor que está me chamando mais uma vez a ser um homem de fé e a ser um homem que confia nele. Senhor, eu não estou visualizando, mas eu creio que o Senhor está comigo. São José precisou acreditar e acreditou. E fez como o anjo, fez como o pai o havia indicado. Trilhou o caminho, obedeceu a palavra de Deus. Mesmo que nós não entendamos, meus irmãos, vamos continuar a nossa caminhada, olhando para a vida de José, pedindo essa graça. Senhor, que eu seja um homem de fé neste momento, que eu seja um homem de Deus neste momento, que neste momento eu também possa te agradar, Senhor. E vamos olhar, hoje ainda, verificando, mas Padre, como é que eu posso fazer tudo isso? Como é que eu posso ser como José? Se agora eu tenho que ficar mais quieto em casa, não posso ir para a escola, oba, não posso ir para a escola, não pode trabalhar, ai que bom, não posso ir trabalhar. Aí você vai ver daqui a pouco, como é ruim ficar em casa, né? Só em casa, e não pode ali, e claro, deve se ocupar com alguma coisa, depois a gente vai sentindo falta, né? Sentindo saudades do trabalho. Meus irmãos, nós precisamos hoje, então, na realidade que nós estamos, reaprender como é que eu vou significar isso, como é que eu vou ressignificar a minha vida. Hoje, se eu tenho que ficar mais quieto, mas como é que vai ser esse meu ficar mais quieto? Que seja na oração, que seja na intercessão pelo nosso mundo. Hoje nós temos, graças a Deus, os meios de comunicação, mas tenhamos cuidado. Vamos olhar as notícias boas, não vamos ficar espalhando coisas que não devem. Vamos ser um homem de Deus, uma mulher de Deus nesse tempo, um homem de fé, não espalhando aí as fake news, não é? Mas vamos usar esses meios para espalhar boas notícias. Manda uma mensagem hoje, né, para um homem, dizendo para ele, feliz dia de São José. Manda para ele. Hoje estava lá na missa e lembrei de você, rezei por você, para que você seja um homem de Deus. Vamos espalhar, meus irmãos, boas notícias neste tempo. Vamos rezar. Para você que está em casa e gostaria muito de estar aqui, gostaria muito de estar na sua paróquia, participe da missa aí, onde você está, e reze mesmo neste momento, reze mesmo pelos seus. Reze pelos doentes, rezemos pelos doentes. Sejamos homens, mulheres de Deus neste tempo de fé, rezando uns pelos outros na intercessão. Não percamos tempo, meus irmãos, neste tempo. Mas vamos ganhar tempo então, intercedendo, nos ocupando com coisas boas, não com coisas que não convêm a um cristão, a uma cristã. Hoje, olhando para a vida de São José, vamos pedir essa graça, a graça da fé, a graça do temor a Deus, a graça de sermos homens de oração, mulheres de oração, de não perdermos tempo neste tempo e realmente nos ajoelharmos e realmente rezarmos, realmente pedirmos pelo nosso Brasil, pedirmos pelo nosso mundo, pedirmos pela nossa família, porque eu acredito que dentro da sua família tem gente que não está nem aí também, está brincando, né? Nesse momento. Vamos pedir a graça da conversão, a nossa conversão, estamos no tempo ainda quaresmal, a conversão dos nossos.
Que eles também venham a temer a Deus, a acreditar em Deus, como São José. Nós encontramos no Evangelho de hoje, José, Maria, Jesus, e ali Jesus com 12 anos, indo ao templo. Era um costume da família de Nazaré, era um costume de Jesus ir ao templo. Ah, padre, agora vai ser difícil ir ao templo, né? Vá ao templo no seu coração, vá ao templo fazendo uma caminhada espiritual na sua paróquia, vá fazendo este caminho espiritual nesse momento. A igreja que pede, é o governo que nos pede isso, façamos essa caminhada espiritual até lá, a igreja. Aí você faz de conta mesmo que está caminhando até a igreja, chega lá no quintal da sua casa, ajoelha lá, começa a rezar lá, começa a pedir a Deus, a clamar a Deus pela nossa nação, por aqueles que não acreditam. Faça uma caminhada, façamos, irmãos, essa caminhada. Lá no seu santuário, lá na sua casa, vai lá, faz de conta que você foi lá na Pietà, né, lá no cantinho da sua casa, faz de conta que você foi lá. E faça a sua prece, faça a sua oração lá na sua casa. A sua casa se torna também o templo de Deus, a casa de Deus. Reze, seja criativo. A gente é criativo para tanta coisa, né? Tá aí, o padre está dando umas dicas aí para você ser criativo também, né? Se a igreja aí na sua paróquia, na sua cidade está fechada. Meus irmãos, Jesus, Maria e José estavam no templo. E aí, José e Maria tinham tanta confiança em Nosso Senhor que foram embora, estavam retornando para casa. E só depois se deram conta que Jesus tinha ficado lá no templo. E ao retornarem, depois de 3 dias, e o 3 tem o significado também da ressurreição do Senhor, ao 3º dia ele ressuscitou. Já era uma prefiguração. No 3º dia, José e Maria encontraram Jesus. E ele estava lá no templo, conversando com os doutores da lei. E Jesus já deu ali uma lição também aos seus pais. Eles aprenderam mais uma. Não sabias que devo cuidar das coisas do meu Pai? É Jesus nos indicando também, meus irmãos, que nós devemos cuidar das coisas do Pai. Devemos ser homens de Deus, mulheres de Deus. E assim José também o foi, o pai adotivo de Jesus. Estejamos abertos também ao aprendizado como José e Maria também aprenderam ali com o pequenino Jesus. E eu já escutei também muitos pais dizendo que aprendem muito com seus filhos. Padre, eu estou vindo por causa da minha criança, por causa do meu filho, por causa do meu neto, ele que me arrastou para a igreja. Quantos testemunhos eu já não ouvi nesse sentido? E se tiver um filhinho me escutando, um jovem, continua a fazer isso, viu? Leve os seus pais também para a igreja, porque Jesus também fez assim. Meus irmãos, vamos fazer essa caminhada de fé nesse tempo quaresmal, neste dia de São José. Peçamos essa graça de viver as virtudes de São José. Peçamos essa graça nessa celebração de que os homens também assumam o seu posto de homens, de cavalheiros, não de cavalos, né? Cavalheiros, não de cavalos. Homens que realmente estejam ali à frente, na família, dando exemplo, ajudando a esposa, ajudando os filhos. Que você, homem, seja uma referência de fato para o seu filho, para a sua filha. Nós, filhos, e os filhos precisam, não é? Da referência de pai, da referência de mãe, para boa educação, para que depois se torne um bom cidadão, precisa disso, nós precisamos. Olhemos, esposa, marido, homem, principalmente homem, olhe para a figura de José, se espelhe nele. Seja de poucas palavras, seja de muita ação. Seja um homem de fé, como José o foi. Seja um homem que vai sempre ao templo. Hoje vai no coração, né? Ao templo, mas vá sempre ao templo. Faça sempre a peregrinação, vá sempre à sua paróquia, à sua capela.
Nesse tempo, volto a dizer, se estiver fechada, vai espiritualmente, mas sejamos homens de Deus. O mundo precisa disso. O mundo precisa dessas referências. E que bom que nós temos a referência da mãezinha, da piedade, da mãe da misericórdia. Que bom que nós temos o pai das misericórdias, mas é uma figura ainda muito alta, muito longe. Aí uma figura mais próxima a nós é São José, pai adotivo de Jesus, que precisou também renunciar aos seus sonhos, às suas vontades, para fazer a vontade do Pai. Eu acredito que todos nós aqui queremos fazer a vontade do Pai, não queremos? Eu quero fazer a vontade do Pai. E nós olhamos para a Virgem Maria e ela fez a vontade do Pai. Olhamos, é claro, para Jesus que fez em tudo a vontade do Pai. E ao olharmos para São José, nós também verificamos, ele procurou fazer a vontade do Pai. Não dialogou, não ficou ali perdendo tempo, não. Já foi logo vivendo a palavra de Deus. Foi logo se prontificando a praticar aquilo que Deus o havia falado. Meus irmãos, você que está aqui, te convido a ficar de pé. E vamos fazer essa oração. Você que está em casa, você mergulha também conosco, meu irmão, minha irmã, nessa Santa Missa. E você pode ficar de pé também, se você tem condições, não está doente, não está enfermo, não é cadeirante. Se levante agora. E como São José, que ao levantar daquele sonho, passou a fazer a vontade do Pai, que nós também o façamos. Levante os seus braços e vá dizendo para nosso Senhor: Senhor, eu me sinto fraco, eu sou frágil, assim como Davi passou por várias provações, mas depois chegou a realizar de fato a vontade do Senhor. Mas em meio a tantas dificuldades, depois ele chegou no reinado, chegou no trono, mas não sem antes muita luta. Senhor, São José que nós comemoramos hoje, o pai adotivo de Jesus, teve a graça, e podemos dizer até a glória, de ser pai adotivo de Jesus. Mas quanto sofrimento este homem também passou, quanta dor ele viveu. Senhor, nós estamos aqui e nós sabemos, sim, nós não fomos enganados, ou muitas vezes nós quisemos nos enganar, querendo uma vida fácil como cristãos. Mas Senhor, nessa nossa oração, nessa nossa resposta ao Senhor, ao olhar para Davi e ao olhar para José, nós queremos assumir a nossa cruz, queremos assumir o nosso posto. E em meio às dificuldades que nós temos vivido hoje, Senhor, nós pedimos a Tua força, pedimos a Tua graça, para nós não desistirmos nessa nossa caminhada. Senhor, nesse tempo, portas estão se fechando. Senhor, nesse momento, nesse tempo em que nós estamos vivendo, uma epidemia, uma pandemia tem sido espalhada pelo nosso mundo. Mas Senhor, nós não vamos esmorecer. Senhor, nós queremos, como José, ter fé, ainda mais nessa hora. Ainda mais nessa hora, Senhor, nós queremos ser homens de fé, mulheres de fé. E por isso, ó Deus, ó Pai, nós levantamos os nossos braços em clamor ao Senhor, pedindo a graça da perseverança nos sofrimentos, pedindo a graça de não desistirmos nessa nossa caminhada, Senhor. Não vai ser nenhuma pandemia, nenhum vírus, nada que vai nos impedir de estar na Tua presença, Senhor. Mesmo não estando na igreja fisicamente, Senhor, mas a igreja chega até mim, por causa da palavra que é proclamada, por causa da televisão, por causa da rádio, por causa da internet. Senhor, obrigado. Obrigado porque a igreja chega, porque o Senhor chega até o meu coração, até a minha alma. Obrigado porque o Senhor chega até a mim neste momento, Senhor, e o Senhor me anima. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá esperança nesse tempo de tribulação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui no meio de nós.
Soltemos a nossa voz no Espírito. Cantemos ao Senhor este cântico novo. Nos abandonemos nessa oração, confiantes de que Deus está cuidando de nós, como cuidou de Davi, que Ele cuide também de nós, que Ele cuide de nós, cuide da nossa nação, cuide de tudo aquilo que estamos vivendo neste tempo, do nosso mundo. Nós pedimos, cuida de nós, Senhor, como cuidaste de Davi, como cuidaste de José, como cuidaste de Jesus. E Senhor, quantas vezes nós também já sentimos o Teu cuidado. E mais uma vez, Senhor, neste santuário, que o Senhor cuide de nós, ó Pai, Pai das misericórdias, cuida de nós, cuida de nós, Cuida de mim, obrigado, Senhor. mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Tome posse, Deus, que Deus cuida de você, cuida de nós. cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo. Tome posse, que Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Porque Ele me ama. Deus está contigo. Está contigo, com seus. Porque Ele te ama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está Deus conosco. está conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Gostaria que você se abraçasse. E nesse abraço que você se dá, é Deus Pai que te abraça. É a presença de Deus, de São José, essa presença masculina tão necessária na nossa vida, na vida de nós homens, na vida das mulheres. É Deus Pai nos abraçando, Deus Pai nos confortando, Deus Pai dando a esperança a nós neste tempo. É Deus Pai nos consolando. É o próprio Deus quem te dá este abraço, restituindo a tua confiança. Nós rezamos agora, partilhamos. José, o homem que teve fé, que acreditou, que confiou. Nesse abraço, o Senhor te concede essa graça de voltar a confiar. Mesmo não visualizando, mesmo não escutando tantas coisas boas, mesmo que as notícias sejam más, mesmo que aquilo que você está vendo não dá para ter assim tanta alegria, mas o Senhor dá a mim, dá a você a graça de voltar a confiar. Sim, Senhor, eu quero confiar, quero voltar a confiar, Senhor, porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida da nossa nação. E Senhor, obrigado que o Senhor nos deu o seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, porque o Senhor quis um Pai aqui na terra,
para o seu Filho Jesus. E ao olharmos para Ele, nós também queremos imitá-lo. Imitá-lo na confiança em Ti. Imitá-lo no abandono em Ti. Imitá-lo no silêncio. Ah, bendito silêncio, Senhor, que nós precisamos fazer, até para Te escutar. Poucas palavras, muito de vida. Senhor, ajuda-nos a agir mais, não a fazer mais, mas a agir mais, a viver mais a fé, do que simplesmente falar da fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Vai cantando e rezando isso. Cantando e rezando. Tu estás comigo. Não precisamos temer. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Nada temerei. Nada temerei. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Nada temerei. Nada temerei. Nada temerei. Proclamemos com fé. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Nada temerei. Nada temerei. Tu estás comigo. Obrigado, Senhor, por esta grande verdade. O Senhor está comigo. O Senhor está conosco. Davi deve ter cantado esta canção, que o Senhor estava com ele. Não haveria o que temer. São José deve ter cantado esta canção, que o Senhor estava com ele, e por isso ele enfrentou os desafios do deserto, e por isso ele enfrentou as portas fechadas da hospedaria. Ele enfrentou tudo porque o Senhor estava com ele. Senhor, hoje nós queremos cantar este cântico também, diante das portas que se fecham, diante das doenças que nos assolam. Queremos proclamar, queremos cantar, queremos rezar esta verdade. Nada temerei, porque o Senhor está comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Nada temerei. Nada temerei. Eu estou contigo. Eu estou. É Deus falando conosco, Nada temerei. falando com você. Nada temerá. Deixemos esta palavra Eu cair. estou contigo, eu estou contigo, nada temerás, nada temerás. Ele está contigo. Somos poucos aqui, mas olha para a pessoa que está do seu lado, ou está atrás. Fala, Deus está com você. Não temas. Deus está com você. Nós falamos para você que está em casa, Deus está com você. Deus está contigo. Não há o que temer. Só confiar. Olha para a pessoa aí de novo. Confie. Confiança. 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 Como São José. Deus está
temerei. Nada temerei. Ele está comigo. Ele está Ele comigo. está comigo. Nada temerei. Nada temerei. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.